Olá, graça e paz a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vida, com saúde, para trazer mais um vídeo da Palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da palavra. Espero que a sua família seja bem-sucedida, seja abençoada e nas dificuldades, nos problemas, que o Espírito Santo possa guiar, consolar, nos instruir em toda a verdade. Para mim é um prazer estar aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus. E vamos, em nome de Jesus, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, vamos a um assunto muito importante, muito interessante para nós nesses últimos dias. Nós estamos no final do tempo do fim. Esse vídeo traz um título importante: Os Últimos Avisos. E vamos falar sobre Paulo. Paulo avisando a igreja os perigos, mostrando que a igreja deveria vigiar, porque perigos estavam adiante. E a igreja precisava se despertar para não cair nas malhas do inimigo. Então, Paulo ele já estava sentindo que depois da sua partida, Satanás ia lutar muito mais do que antes para corromper a igreja cristã, corromper a igreja de Deus, a igreja que ele pertencia. E ele advertindo a igreja no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, 29 e 30. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo, o grande apóstolo para os gentios, o grande apóstolo do Senhor Jesus, ele sentiu o chamado de Deus para advertir a igreja, não somente a igreja nos seus dias, mas nos séculos e nos milênios posteriores, né? Como nós já estamos aqui já com praticamente quase 2000 anos, né? Depois de Paulo. Queridos, Paulo disse, olha, Deus os constituiu bispos para dirigir a igreja do Deus vivo, a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, irmãos, tome cuidado, porque depois da minha partida, se levantarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, tome cuidado. Passei 3 anos vigiando, orando, instruindo. E precisamos, assim, estar alertas. Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou bem claro também, falou, ó Timóteo, tome cuidado na
Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, Paulo advertiu a Timóteo, olha, continue pregando a palavra, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E vai ser dificuldade. Então, pregues a palavra. E Paulo disse, olha, a reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando será? E aí o apóstolo Paulo adverte os tessalonicenses, olha, Jesus ele não vai vir antes que se manifesta a apostasia, o homem do pecado, filho da perdição. Jesus vai vir só depois disso. Paulo já estava sentindo que tudo ia encabeçar para o anticristo exercer sua função, perseguindo a igreja de Deus, mudando os estatutos, mudando a lei de Deus. Então Paulo já estava sentindo que estava chegando o tempo da dificuldade, o tempo do cumprimento das profecias de Daniel e também de Ezequiel, profecias de próprio João, apóstolo João, tá? Antes de João o apóstolo escrever o Apocalipse, Paulo já advertia, tá? E juntando a advertência de Paulo, a advertência de João e a advertência de Daniel, aí juntando as profecias, olha, dá um estudo maravilhoso. É que nós estamos começando esta série agora. Vamos lá. Eventos finais. Cumprimento das profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Então vamos lá. Segunda carta a Tessalonicenses, Paulo diz assim, a nossa reunião com Jesus, a vinda de Jesus, vai ser só depois, olha aqui o verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Quer dizer, a vinda de Jesus só vai acontecer, né? Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então Paulo está dizendo aqui que ia se levantar o filho da perdição. Esse filho da perdição ia nascer, tá? Ia ser uma pedra de tropeço para a igreja de Deus. E aí Paulo adverte, olha, a vinda de Jesus será só depois da manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Ele vai querer sentar no trono de Deus, vai querer parecer Deus, vai querer ser adorado, tá? Vai querer que pessoas beijem os seus pés. E ele vai ser colocado numa posição alta e vai querer ser mais do que Deus.
Então, Paulo disse, olha, preste atenção. Então, como é que formou? Como é que veio essa apostasia? Como esse filho da perdição foi formado? Como esse filho da perdição surgiu e entrou na igreja de Deus? É o que eu quero mostrar agora pela graça de Deus. Constantino Magno, imperador romano, no ano 311, olha só, eu tenho aqui o livro Missa, parte por parte, o padre fazendo um histórico, mostrando a Eucaristia dos apóstolos até nós, mostrando a história do que aconteceu, né? Olha só, na página 101 desse livro, Missa, parte por parte, diz assim: com a conversão do imperador Constantino, no ano 314, a igreja que era perseguida passou a ser protegida. O povo em massa começou a pertencer à igreja, sem ter sido devidamente catequizado. Foram construídas as grandes basílicas. A Eucaristia perdeu aquela sua pureza, a simplicidade, para se tornar uma liturgia solene com muita pompa social. Eis as coisas que foram introduzidas na celebração e que encobriram o genuíno sentimento, ou seja, o genuíno sentido pascual da Eucaristia. Com a conversão de Constantino à igreja cristã, aquela conversão assim, né? Um pé dentro, outro fora. Então ele se converteu ao cristianismo, uma conversão não genuína. Os cristãos estavam sendo perseguidos. A perseguição era muito forte no tempo de Constantino. Constantino aplacou a perseguição. Os cristãos acharam, em parte, muito bom, né? Porque acabou a perseguição contra a igreja. Mas, em resultado disso, a igreja se corrompeu. Olha o que aconteceu. A profissão da entrada com cantos, pois muitas vezes o imperador entrava solenemente para a celebração. A procissão das oferendas, olha, introduziu procissão das oferendas, levando coisas a Deus. Não é que seja uma coisa má oferecer dons a Deus, mas como muitos pagãos convertidos entravam para a igreja sem a devida catequese, eles acabavam fazendo no ofertório da missa aquele sentido do culto pagão, que oferecia coisas a Deus para aplacar a ira divina. Começou a introduzir na igreja a heresia, tradições, costumes pagãos. Olha só o que aconteceu. A missa em latim trouxe outro problema. A missa passou a ser em latim. Não sendo uma língua conhecida por todos, muita gente não entendia nada da celebração. Aí surgiu a pintura nos templos. Aí introduziu pinturas, quadros, ninguém entendia nada. A missa, ninguém entendia nada, os cultos.
Aí passou a ver. Eram quadros que representavam a vida e os milagres de Jesus, para que vissem com os olhos o que não entendiam com os ouvidos. Passou-se da escuta da palavra para a imaginação de cada um. Aí tirou o sentido da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. A palavra sem mistura, sem tradição, sem filosofia, sem má interpretação, a palavra correta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Como a missa passou a ser celebrada em latim, aí o pessoal ficou sem entender nada. Aí o que segurava o pessoal dentro da igreja, templo bonito, né? Que aí já foi entrando dinheiro, porque baixando as normas, aí o dinheiro entra. Aí começou a construir catedrais, basílicas, colocar figuras de Jesus no templo, figura dos apóstolos, dos milagres de Cristo, para chamar a atenção das pessoas. As orações particulares foram colocadas orações no início da missa, ao pé do altar e no final da celebração, além das devoções individuais, como o terço, as novenas e leituras piedosas, foi introduzindo tanta coisa que não tinha. E cresceu o sentido sacrificial, nem sempre bem entendido. O sentido pascual da Eucaristia diminuiu, aí foi mudando tudo para pompa, coisas diferentes. Os altares laterais, sobre os quais cada sacerdote rezava separadamente a sua missa, fizeram desaparecer mais ainda o sentido da Assembleia da Eucaristia. Aí coroinha passou a fazer a vez da Assembleia. Aí colocaram coroinhas, veio mudando todo o sistema de culto. Tá? E o pão e o vinho que todos participavam, aí começou a só dar a hóstia para o pessoal e o vinho não. Tá? E veio a empobrecer o sentido dos sinais dos sacramentais. Agora, olha como isso surgiu. Assim, de uma forma bem... Paulo escrevendo aos Coríntios, disse, olha, eu estou preocupado com vocês. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, eu quero preparar vocês como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu estou preocupado com vocês que, assim como a serpente enganou Eva, poderá enganar vocês também. A perturbar os sentidos, para que vocês fujam da simplicidade que há em Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3. Então, Paulo já estava sentindo o cheiro de outro evangelho que ia ser introduzido, de outro Jesus que poderia ser anunciado e de outro Espírito também que ia ser introduzido. Paulo alertou, cuidado. É o versículo 4. 2 Coríntios 11, versículo 4. Outro Espírito, outro Evangelho, outro Jesus. Olha só, eu tenho aqui um histórico, tá? Vou ler aqui um histórico. Aqui tem, na minha frente, tem vários livros, enciclopédias e histórias, né? Olha só. Apostasia ajudada pelo governo.
Constantino, que ajudara em 313 depois de Cristo, a fazer cessar a perseguição aos cristãos, era um dominador ambicioso, queria unir o Império Romano. Essa tarefa seria mais fácil, pensou, se todo o povo tivesse o mesmo culto. Constantino viu em breve uma oportunidade de realizar seu desígnio. Domingo era um dia que muitos, tanto dos pagãos como dos cristãos, já estavam observando. E em 321, ele promulgou uma lei, hoje famosa, que ordenava que todas as populações das cidades e os homens de negócios descansassem no venerável dia do sol. Olha, alguns cristãos assim comemoravam o domingo, tá? Não que Jesus havia dito para eles, mas já com a influência do paganismo, tá? Com a influência do paganismo, alguns cristãos começaram a exaltar o domingo como dia da ressurreição de Cristo e tal, etc. E aí, como já estava na profecia, que o homem do pecado, filho da perdição, ia procurar introduzir coisas horríveis, doutrinas falsas, o paganismo ia ser introduzido, e com a junção do cristianismo, o paganismo, aí nasceu o homem do pecado, filho da perdição. Começou aqui o sistema papal, que aqui era Roma pagã. E não ia demorar muito, esse preparado todo, essa junção, esse preparado aí, ia surgir aí o papal, o Papa, o bispo de Roma. Veja só, a religião de Constantino, antes dele se unir ao cristianismo, ele introduziu coisas da sua religião dentro do cristianismo. Aqui numa outra enciclopédia, tá? Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, tá? Diz assim, olha, assim se dominava o culto a Mitra, um deus sol dos persas. Essa foi a última religião misteriosa a popularizar-se no Império Romano. Ver o artigo geral. É possível, porém, que esse culto tinha chegado a Roma muito antes de termos notícias a respeito. Seja como for, sabe-se que chegou a Roma em cerca de 69 depois de Cristo, através das legiões orientais, que estabeleceram Vespasiano como imperador, tá? Então veja só, Mitra é um tipo de culto a Mitra. Então Constantino era mitraísta, tá? O mitraísmo, culto a Mitra, que adorava o Deus Sol e outras imagens mais. Então, o Deus Sol, o profeta Ezequiel já vinha falando sobre isso, que alguns já estavam adorando o Sol, mesmo no tempo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, o versículo 16 e 17.
Vamos ao verso 15. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Eu li o verso 14, agora o 15. E disse-me: viste, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. 16. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Olha, já era um costume que Satanás conseguiu introduzir, mesmo na época do profeta Ezequiel, essa adoração falsa. Uma adoração que, sendo que a Bíblia diz, só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Não terás outros deuses diante de mim. Então, estava encabeçando para que acontecesse o bispo único. Olha só, o sistema de bispos. Vamos lá. Imperadores que se seguiram a Constantino criaram outras leis dominicais. Essas leis regulavam a que podia ser feito no domingo e previa castigo da parte do poder civil para os que não observavam esse dia. Pouco a pouco a igreja e o Estado se haviam unido para tornar obrigatórias as falsas doutrinas que se haviam insinuado na nova igreja. A igreja ia perdendo rapidamente sua pureza original. Eu tenho outro livro aqui. Vocês podem pesquisar na enciclopédia, tá? Olha só, o edito de Constantino, no dia 7 de março de 321. Ninguém nega que no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou uma lei que assim reza: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade de cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí a não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Aí esse edito, por Constantino, foi confirmado por outros imperadores e foram colocando leis, obrigatoriedade e com castigo se não obedecesse essas leis. Certo? Agora, como é que veio o sistema de cabeça da igreja? Olha, desde os tempos dos apóstolos, cada igreja local escolhia anciãos que cuidassem do bem-estar espiritual da mesma. Esses homens eram também chamados bispos. Posteriormente, esse nome bispo só era usado para o primeiro oficial da igreja de um distrito. Como algumas igrejas fossem mais importantes que outras, seus bispos se tornaram mais poderosos. Era natural que o dirigente da igreja de Roma, a capital
da parte ocidental do Império Romano recebesse mais autoridade que qualquer dos outros dirigentes de igrejas. Depois da destruição de Jerusalém, aumentou a autoridade do bispo de Roma. Afinal, muitos membros de igreja e funcionários públicos consideraram-no a cabeça de todas as igrejas. E aí foi indo e foi criando o sistema papal. Roma pagã e depois Roma papal. E esse sistema foi crescendo até o Papa Virgílio, tá? No ano 538. Queridos, no ano 538 deu-se início um período profético de 1260 dias. Como um dia é um ano, então 1260 anos de perseguição. Aí veio a Inquisição, 538 foi eleito aí um Papa, 535 a 538 indo, tá? E 1260 anos terminaria 1798. Então, o Império Papal aí, 538 a 1798, dá o tempo certinho das profecias de Daniel, 42 meses com a profecia de João. E no próprio rodapé da Bíblia Católica, a Igreja Católica não esconde isso. Ela apresenta isso. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó, edição pastoral, muito boa essa Bíblia. Nos próximos vídeos eu vou apresentar a besta que subiu do mar, depois a besta que subiu da terra. Vamos entrar em detalhes aí, o cumprimento das profecias para a gente ficar alerta, tá? Para não cairmos nas malhas do inimigo. Olha o que está escrito no rodapé aqui dessa Bíblia. 42 meses, quer ver? Deixa eu ver aqui, 42 meses. Olha, a besta age até o fim da história. Aí, 42 meses, até o fim da história. Então você conta 42 meses, que é o mesmo que 1260 anos, ponto de partida 538, pelo Papa Virgílio. Aqui, as blasfêmias são valores que o poder absoluto propõe como valores divinos, violentando as consciências. Procurar dominar a consciência do povo. E blasfêmias significa você pegar o título divino e colocar em um homem. Então a besta é adorada por todos aqueles que não conhecem e não vivem o testemunho de Jesus. Mas os discípulos de Jesus são perseguidos e mortos por não aceitarem a idolatria. Para serem fiéis e perseverarem, os cristãos devem manter o espírito crítico, pois Deus vai realizar o que projetou. Então, nos outros vídeos eu vou, para não ficar muito grande o vídeo, vou parando por aqui. Mas vocês perceberam aí como nasceu o homem do pecado, filho da perdição? É o que Paulo disse. Vem aí a apostasia, tá? O homem do pecado, filho da perdição, vai se levantar, vai sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus,
tá? E com a união da igreja cristã com a igreja romana, Constantino, ele se converteu, aquela conversão entre aspas, aplacou a perseguição da igreja, foi bom para a igreja, por um lado, mas ruim por outro lado. Ela deveria aceitar sem baixar as normas. Aceitar se livrar da perseguição, mas que não baixasse as normas. Mas Paulo já disse, olha, vem aí a apostasia. Então a igreja apostatou. A igreja se corrompeu. Mas Deus não ficou sem igreja. Alguns cristãos permaneceram firmes na rocha, atravessando aí os outros períodos, que são 7 períodos na era apocalíptica, de Éfeso até Laodiceia. Em todo o tempo Deus teve seus remanescentes. Deus nunca ficou sem uma igreja na face da terra, ainda que poucos. Nos dias de Noé, 8 almas. Eu não sei quantos ficaram aqui. Com essa junção da igreja cristã com a igreja romana, que é a igreja pagã, alguns cristãos permaneceram firmes, porque Deus em todo o tempo teve seus vigias. Que Deus abençoe todos nós, que possamos permanecer firmes na fé, que possamos acompanhar as profecias, porque Paulo disse, não desprezeis as profecias. Paulo disse, olha, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas olha, Timóteo, continue animado, continue no seu ministério, Deus vai te abençoar. Então, tiveram pessoas que continuaram firmes no ministério. E que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.